Fala, povo de Deus! Cá estamos nós, mais uma vez, aqui chegando para você diretamente dos estúdios da Cristo Vive São Paulo, mais um programa Impacto. Se prepare porque hoje você vai ser impactado através de muito conhecimento bíblico, então não tem nada melhor para você fazer do que pegar a sua espada. Já chega pegando a sua Bíblia porque nós estamos dentro do Impacto e aqui, você sabe, vem muita revelação de Deus e você vai conferir as coisas espirituais com as coisas espirituais. Nós estamos em meio a uma série que nós estamos falando sobre a infalibilidade papal, sobre tudo que a Igreja Romana traz, sobre os seus dogmas mentirosos. E hoje nós vamos dar sequência, vamos continuar avançando em direção a mais conhecimento bíblico para que o conhecimento liberte as pessoas. Nós sempre citamos aqui o que o profeta Oséias diz, ele fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus está vivendo uma vida destruída, está vivendo um tempo de destruição em suas vidas porque não tem conhecimento. Estão buscando coisas, subterfúgios, estão buscando coisas da carne e aí estão batendo cabeça. A Bíblia diz que são levados por qualquer lado, por qualquer vento de doutrina, de um lado para o outro. Enfim, isso não traz fundamento, isso não traz solidez de vida. Então, quando você recebe o conteúdo, quando você recebe o conhecimento bíblico, o conhecimento verdadeiro, você cessa a destruição. Eu creio que se você está comigo aqui no Impacto, você está recebendo. Nós já falamos sobre muitos assuntos. E antes de eu dar sequência no vídeo de hoje, eu quero só dizer que você pode ouvir todos os nossos programas, você pode rever, você pode ouvir, enfim, diversas formas, em várias portas que o Senhor tem nos aberto. Talvez você esteja acompanhando o Impacto pela TV Milagro Brasil, você é bem-vindo mais uma vez, que você possa ter o seu espírito alimentado. Talvez você esteja acompanhando pelo YouTube, e se você está pelo YouTube, essa é a hora de você compartilhar essa transmissão, mas antes de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, comente alguma coisa aqui no vídeo, porque isso impulsiona para que outras pessoas também possam ouvir. Agora nós estamos também com Impacto em forma de áudio para que todos possam ouvir, para que todos possam receber esse conhecimento. Estou falando no meio de uma série, se você perdeu algum dos últimos programas ou qualquer outro, você pode ir no nosso canal no YouTube, que é o Cristo Vive SP, e você pode procurar a playlist Impacto. Todos os programas estão ali armazenados de forma cronológica para que você possa ver, para que você possa rever, enviar para outras pessoas, enfim, não deixe de navegar no nosso canal no YouTube, o Cristo Vive SP. Sem mais delongas, vamos para frente dentro dessa série falando sobre a questão de Roma. O tema de hoje é polêmico, mas ele é libertador. A magia e o ocultismo de Roma. É sobre isso que nós vamos ouvir da parte de Deus. Nos últimos 2 programas, se você não viu especificamente os últimos 2, vai lá e assista, porque nós falamos sobre a mentira inventada sobre a Igreja Romana, que diz que o Papa é infalível. E, amados, nós sabemos que o Papa não é infalível, porque o Papa é um ser humano como qualquer outro, pecador, e ele não tem ali na sua carne nenhum poder, nenhum poder de um super-homem, espiritual. Não existe isso. Então, nos últimos 2 programas, nós falamos profundamente sobre isso. Ao longo dos séculos, o catolicismo romano, ele tem sido arrastado para uma prática de ocultismo e de feitiçaria. Eu sei que essa palavra é forte, mas eu quero que você esteja atento, que você esteja aberto, com seus ouvidos espirituais, seu coração aberto, para receber esse conhecimento de Deus. Feitiçarias, a introdução de várias doutrinas e práticas pagãs que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso tornou a Igreja Romana uma igreja totalmente irrelevante na questão da salvação de uma vida cristã. Eu sei que é chocante, mas isso é verdadeiro. O conhecimento das verdades bíblicas liberta a vida das pessoas de uma forma maravilhosa. E quando nós vamos para o catolicismo, porque a Igreja Romana traz, não traz ali nas suas palavras, nas suas missas, nos seus dogmas, não traz nada relevante em respeito da salvação. Milhões de católicos estão aí angustiados já por verem a propagação do satanismo, da magia, do ocultismo dentro dos seus templos. Você sabe que o Vaticano ele está sob um controle de forças tenebrosas há muito tempo. E para a gente começar, você vai abrir a sua Bíblia aí no último livro, lá em Apocalipse, Apocalipse 18. Olha só o que diz, eu vou ler aqui na tela. Abre a sua Bíblia ou lê comigo aqui na tela. Diz assim, ó: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Presta atenção nisso: se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Deus identifica a Igreja Romana por seus sincretismos, pelos seus secretismos também, por suas práticas pagãs,
como morada de demônios. Nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 18:2, morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Olha só, todo gênero de ave imunda e detestável. Então alguém pode perguntar, então é verdade aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma? Todos os caminhos não levam a Roma. Isso não é verdade, isso é uma crença que é passada de geração em geração. Alguém pode dizer assim, mas se falar de Deus, então já não está, Jesus já não está presente, Jesus já não está sendo manifestado, se pôr uma placa de igreja. Não. Sabe, quando você assiste as notícias, quando você vê o que acontece na cúpula, né, na cúria da igreja romana, você vê a sujeira que está lá. Eu sei que é chocante, mas é verdade. A gente precisa falar a realidade, logicamente, com a luz da Bíblia Sagrada. Então, muitos cardeais, até o próprio Papa, eles querem fazer uma limpeza geral, eles querem colocar a sujeira para baixo do pano. Foi o que eu disse nos últimos 2 programas. E nós somos o quê? Reformadores. Deus nos levantou para nós, com a Bíblia aberta, falarmos a respeito daquilo que Ele quer que o povo entenda. O Senhor quer que você entenda sobre isso. Sabe, o Senhor quer que você tenha conhecimento suficiente, bagagem, para não ser destruído, como eu citei Oséias no início do programa. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Deus não quer que você seja destruído. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha uma vida abundante. E a vida abundante só é desfrutada quando você tem conhecimento daquele que traz a vida abundante. Porque não se trata apenas de uma oposição de um pastor. Eu não estou aqui só querendo falar contra o catolicismo. Deixa eu fazer um parênteses, nós não temos nada contra os católicos. Ali nós sabemos que tem pessoas cegas que nós precisamos falar da palavra. Nós precisamos retirar eles daquele lugar, porque Jesus falou isso, retirai-os dela, povo meu. E nós só podemos retirá-los de lá através da palavra. Então, nada contra o povo católico. Nós estamos aqui falando contra um sistema diabólico maligno que usa a igreja romana para aprisionar o povo, e lá tem muito povo de Deus. Então, não é uma ótica de um pastor aqui, de uma igreja, mas é o quê? É revelação bíblica. Nós estamos aqui vendo a palavra de Deus. E onde é que tudo isso começou? Onde é que começou toda essa loucura, essa treta aí da igreja romana? A gente tem que ir para a palavra, para a gente entender como que o inimigo age. Daniel 10, 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Aqui é o anjo, né? Depois de um momento que Daniel estava em oração, aqui é a resposta do anjo. Olha o que ele diz no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o que Daniel tá ouvindo aqui? Daniel está ouvindo um anjo dizer que havia um príncipe sobre um poder maligno, debaixo de um poder maligno ali, um príncipe diabólico que impediu as respostas às orações que Daniel havia feito. E ele é chamado de príncipe da Pérsia. Então, continuando no verso 20 e 21, só para a gente contextualizar, fala assim, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Verso 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, meus amados, vamos entender aqui. Cada país, cada região, dos todos os continentes, sabe, existem o quê? Os seus demônios. Cada país, cada região, cada nação tem ali os seus demônios, tem as suas forças diabólicas, suas forças satânicas, e que na realidade formam uma batalha entre Satanás e uma batalha entre Deus. A luta espiritual que nós não vemos, mas que acontece no mundo espiritual. Paulo fala, nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra o que você está vendo, é contra principados e potestades, contra as forças tenebrosas, né? Forças dominadoras do mundo tenebroso. São essas lutas que acontecem entre o inimigo e entre Deus. Eles querem que esses príncipes, essas potestades, esses principados, essas trevas, qual que é o desejo deles? Eles querem a mente do povo de Deus, eles querem o coração do povo de Deus. E não só do povo de Deus, dos líderes espirituais principalmente, dos líderes políticos. Olha só para a política como é que está a coisa, você precisa ter uma mente aqui e você precisa desalienar dessa questão. A política, a cultura, as esferas do poder, o inimigo está com seus tentáculos ali. E a igreja também, e quando nós falamos de igreja, principalmente a igreja romana. Então o inimigo, ele quer o quê? Através dessas forças dominadoras do mal, ele quer a mente, ele quer o coração dos líderes políticos, dos líderes seculares, dos líderes da cultura, dos líderes religiosos também. E Daniel está dizendo aqui que essas forças que existem, né? Essas forças que existem, elas estão combatendo dia e noite.
sabe, com o objetivo de impedir a manifestação das coisas de Deus. Por isso Deus mandou o anjo ali, mas ele disse, existem principados, o príncipe da Pérsia, eles estão ali combatendo, impedindo com que as orações chegassem, as respostas às orações de Daniel. Então aqui nós vemos claramente uma luta espiritual. E todos os países, eu quero que você não seja ingênuo, inclusive o Brasil, tem forças tenebrosas que são de Satanás. Tem os seus principados, sabe, tem as suas coisas contra Deus. E Deus está fazendo o quê? Deus está querendo que você tenha esse conhecimento para que a sua mente seja liberta de tudo isso. Por quê? Porque a mente dos líderes espirituais, religiosos, seculares, da grande maioria, está comprometida com isso. Mas você não tem que fazer parte desse povo, assim como eu também não faço. Graças a Deus por isso, porque Deus iluminou os nossos olhos, porque nós temos entendimento, porque o conhecimento chegou e o conhecimento, diz a palavra, né, que ela não volta vazia. Ela cumpriu desígnios e propósitos no meu coração, como eu creio que está cumprindo no seu, através do impacto, através dos nossos cursos, através do nosso conteúdo. Nós não podemos ser pessoas alienadas, porque o inimigo ele ama alienar as pessoas. E ele tem usado principalmente as igrejas, as religiões. É a grande meretriz que a palavra de Deus diz. E a gente precisa ir para a palavra para a gente entender que não é porque tem uma placa de igreja, não é porque se fala de Deus, que aquele lugar de fato foi levantado por Deus. Isso aqui, nós precisamos, sabe, olhar com um olhar crítico para essas coisas. Nós precisamos conferir as coisas espirituais. Jesus falou assim, pelos frutos conhecereis. Pelo fruto você conhece a árvore. E Jesus mesmo falou que no final dos tempos, muitos vão dizer, no teu nome nós expelimos demônios, nós fizemos cura. Ele vai falar, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Sai daqui, vai para lá. Então isso aqui é muito sério, não é só porque fala de Deus que Jesus está manifestado. Apocalipse 18, verso 3 fala assim, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor. Olha só o que tem bebido as nações. É o que eu estou dizendo, todas as nações, todos os países têm bebido desse vinho. Da sua prostituição, olha só essa frase. Com ela se prostituíram os reis da terra. Grava isso aqui. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que a palavra está falando aqui? Está falando da Babilônia. A Babilônia é a igreja romana. A igreja romana tem uma doutrina que é um vinho de prostituição. E grande parte dos líderes das nações tem acordos com Roma. Grande parte dos líderes, você vê quando um papa chama ali, quando um papa vai ser, os líderes se encontram ali de todas as nações, chefes de estados, eles têm ali acordos com a igreja romana por conta do poder, enfim. Então, aqui está a profecia. Nós acabamos de ler na palavra, sabe? É como ela diz, com ela se prostituíram os reis da terra, com ela se prostituíram os reis da terra. Então isso aqui é muito forte, isso aqui é uma palavra profética e fala de um vinho do furor. O que é esse vinho do furor? São as doutrinas que estão embebedando e estão afundando a vida do povo aí fora. Satanás conspira contra as coisas de Deus desde antes da fundação do mundo. Isso aqui não é novidade para ninguém. Você quer ver o que diz a palavra em Isaías 14? Olha só, verso 12 em diante. Como caíste do céu, isso aqui é o início da queda de Satanás, de Lúcifer. Ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. Tu dizias no teu coração, olha só o coração maligno já. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Verso 14. Subirei acima, olha só o desejo maligno de ser maior do que Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o coração de Lúcifer. E por conta dessa rebeldia, por conta dessa rebelião, foi que Deus expulsou Lúcifer do céu. Você sabe que diabo, do original, significa diabolos, que é confusão. Foi a confusão que ele armou ali. E desde lá do início, Deus já havia expulsado por conta de um coração que queria ser semelhante ao Altíssimo. E ele continua até hoje se rebelando contra Deus. Ele é um espírito. E ele atua nos filhos que são os filhos da desobediência. A palavra de Deus diz, Paulo falando, que há agora um espírito que não atua mais em nós, porque nós somos retirados do mundo, do império das trevas, mas agora habita nos filhos da desobediência esse espírito, o espírito maligno. Olha o que diz em Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando dos anjos que ele arrastou, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui a gente vê o desígnio de Satanás desde lá de trás. Ele começou como uma serpente e agora ele está em Apocalipse como um dragão. Olha só que coisa forte, olha só que coisa maligna. O intento de Satanás começou com um desejo, eu quero ser maior, eu vou acima das estrelas mais altas, eu serei semelhante ao Altíssimo. Olha que pecado, a soberba.
caiu, porque a soberba precede a ruína. Gênesis 3,14, vamos voltar um pouco ainda, no primeiro livro da Bíblia diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fosse, lógico que depois de Adão e Eva terem comido do fruto, o Senhor está dando a sentença, né? E ele diz à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da vida. A serpente começou rastejando e comendo pó, comeu o pó suficiente para chegar lá em Apocalipse e se transformar num dragão. Olha só que coisa maligna. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui é Deus dando uma sentença, ele está falando com a serpente, ó, eu colocarei serpente, inimizade entre ti e a mulher. Quando fala mulher, aqui tipifica a igreja, não está falando de Eva. Inimizade entre ti, Satanás, entre ti a serpente e entre ti a mulher, entre a tua descendência, Satanás, entre a sua descendência e o seu descendente, falando da mulher, que seria Cristo. Olha a inimizade de onde vem, lá de trás. Este te ferirá a cabeça, Cristo. Cristo no Monte Gólgota feriu a cabeça de Satanás. Monte Gólgota significa a caveira, mais profundamente a cabeça da caveira. No Monte Gólgota, na cruz, Cristo estava ferindo, estava esmagando ali, expondo publicamente o inimigo, Satanás. Este ferirá a cabeça. E tu, Satanás, serpente, você vai ferir o calcanhar. Como que fere o calcanhar? A Bíblia diz que a igreja está sob os pés do Senhor. Satanás fere a igreja, Satanás fere os filhos de Deus, é como ele fere o calcanhar. Então essa luta vem desde lá de trás. Satanás, ele vem o quê? Batalhando contra Deus. O objetivo dele é o quê? Ganhar a mente, ganhar o coração do povo de Deus. E como é que ele faz isso? Ele é astuto, ele pode se transformar até em um anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos. E qual que é a estratégia dele? Ele ganha o coração dos governantes, ele ganha o coração dos líderes religiosos. Então, de um lado, nós temos o quê? Demônios poderosos que estão investindo pesado contra os planos de Deus, contra os filhos de Deus, e eles estão o quê? Aliciando, estão ali entrando, o inimigo está inclinando o coração de líderes, do povo que é outra semente, para, logicamente, perturbar o povo de Deus. Então, as nações, os líderes religiosos, nós estamos falando aqui, né, da igreja romana, estão ali sendo, levantados com um coração maligno, assim como era o coração de Satanás lá atrás. E do outro lado, nós temos o quê? Temos um anjo de Deus que trabalha para contrabalancear essa influência, uma influência maligna. Nós temos os anjos de Deus que estão ali, nos guardando, nos livrando de todo o mal, miríades e miríades de anjos que nos livram o tempo inteiro das investidas, das setas do maligno, dos laços do passarinheiro. Só que Satanás, ele é astuto e ele usa o quê? A política, ele usa a religião, ele usa a cultura, tudo que ele tem de arma para, se possível, enganar os eleitos. O que nós vamos ter como resultado dessa guerra toda? A sentença já foi dada e eu estou aqui não para trazer pânico para você, porque você é um eleito mais que vencedor. Estou aqui para trazer verdade e segurança para você. Olha o que diz em Apocalipse. O que vai acontecer no fim dos tempos? Apocalipse 17:14. Pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. A sentença foi dada. O Cordeiro vencerá. O Cordeiro é Jesus Cristo. Ele já venceu, pois é o Senhor dos senhores e Rei de reis. Esse é o nosso Deus. Não é aquele que está pregado numa cruz. No programa que vem eu vou falar um pouco sobre isso, como a igreja romana tem passado a imagem de Jesus. Ele não é aquele pregado, aquele Jesus emasculadinho numa cruz com uma cara de sofredor. Não, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Você já é mais que vencedor. Você é eleito, você é fiel, você não tem que ter medo. Você tem que ter conhecimento bíblico para você se posicionar como de fato você é. A sua verdadeira identidade, qual que é? Você é escolhido de Deus, eleito, predestinado, amado. Está dizendo aqui, ó, os fiéis. Aqueles que se acham com ele, nós estamos sentados, diz Paulo, em regiões celestiais juntamente com Cristo. Então aqui, ó, já está profetizado. Nós seremos vencedores nesse tempo final, já foi profetizado. Satanás jamais pode possuir a sua mente, Satanás jamais vai possuir o seu coração. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Paulo escrevendo e fala, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. O seu coração já foi circuncidado com a palavra de Deus, não tenha medo. A igreja romana tem feito aí ao longo da história, ao longo dos séculos, coisas malignas. O que eles têm feito ao longo dos séculos? Para pensar. Demônios têm movido a igreja romana para Satanás. É isso que ela tem feito ao longo dos séculos por uma voz maligna. O alvo é adorar um super-homem, como nós vimos no programa passado, um super-homem espiritual, que é o Papa, que é o anticristo, que é o chefe da igreja, que diz que a igreja está fundamentada sobre o Papa. Olha que maluco, olha que heresia, quando a igreja diz que ela está sobre a rocha, Cristo. Ele diz sobre esta pedra. Eu não estava falando com Pedro, já falamos isso no programa passado. Ele estava falando, Pedro, você é pedregulho, você é uma pedrinha pequena, você é uma pedrinha. Agora, a igreja será estabelecida sobre esta rocha, que é Jesus.
E sobre esta rocha estará estabelecida, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos que ter clareza das Escrituras. Se você não entendeu sobre isso, programa passado, canal no YouTube. Então o que Satanás tem feito com o povo? O que Satanás tem feito com a igreja romana? Tem usado os dogmas da igreja romana, tem usado as doutrinas que são malignas, e a gente tem que ter medo de falar isso, doutrinas malignas. Por exemplo, para pensar, a igreja fala sobre o celibato. O celibato ele é contra a natureza humana, que é contra os desígnios de Deus. Deus chama Adão e Eva e fala, multiplicai-vos, sede fecundos. Deus estabelece família, enchei a terra, povoai. É o que diz a palavra, e a igreja romana traz o celibato. Então nós precisamos anunciar a verdade bíblica para que o povo que está lá, sabe, como diz a palavra, retirai-vos dela, povo meu. Eles falam, você não pode casar. Então tem um monte de padre aí que está subindo pelas paredes e acaba virando pedófilo. Casos cada vez mais abundantes sobre homossexualidade, sobre pedofilia. Enfim, a escala está grande aí. Não preciso aqui ficar falando o que você sabe. E o que a igreja, os papas, o clero, a cúria, eles vêm tentando abafar, colocar debaixo do pano. Mas não está, porque nós estamos aqui para desmascarar. Nós não, né? O Senhor mesmo tem mostrado isso ao mundo. Só não vê quem não quer. Só quem está já com a sua mente cauterizada, com a sua mente presa. Mas eu creio que essa palavra está libertando você de qualquer sistema maligno, de qualquer sistema religioso, porque você é eleito de Deus, como nós vimos. Daniel 8, 23 a 25. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Olha só. Grande é o seu poder, mas não por sua força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Isso aqui é o poder da magia disfarçada em cristianismo. Como assim magia? Amado, mais uma vez, não é porque fala de Deus que é de Deus. O inimigo ele se transforma em até um anjo de luz para enganar. Então, isso aqui que está falando aqui, isso aqui é a magia disfarçada de cristianismo. A igreja romana tem um tipo de doutrina que é um vinho de devassidão, que embebeda as pessoas estão embriagadas desse vinho do furor. Nós vimos já isso hoje. Os líderes, infelizmente, estão enganando as pessoas, fazendo elas pensar que elas estão ali agradando a Deus, quando Deus não está nada se agradando daquelas pessoas. Deus olha para aquilo e fala, retirai-vos dela. Então, na questão de salvação, a gente precisa deixar isso aqui claro. A igreja romana ela é irrelevante nas questões da salvação, porque ela não se importa com a vida eterna. Você não vê a igreja romana falando sobre vida eterna. Eles não pregam sobre isso. Sabe, ela embebeda e entorpece as pessoas. Ela não fala sobre salvação eterna. E o que ela faz? Ela substitui a fé por práticas pagãs. Ela substitui a fé em Jesus por uma fé em Maria, por uma fé em Judas Tadeu, por uma fé no Papa, por uma fé nos dogmas, uma fé nos santos da igreja romana. Olha que loucura! E não se fala de vida eterna, não se fala de pecado, não se fala de salvação, não se fala de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E eles trazem ali Maria, eles trazem os santos, o Papa. Amado, olha só que abominação diante de Deus. Para você que está ouvindo isso, talvez você ainda esteja preso no catolicismo, você recebeu esse programa, alguém te compartilhou. É porque Deus quer que você saia daí. E você precisa entender que não sou eu, não é um pastor aqui tentando falar sobre uma visão teológica. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta, ouvindo a vontade de Deus, sem partidarismo, sem vontade humana. Não é a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus. E nós estamos aqui lendo a palavra para que a palavra liberte. Eu não tenho poder nenhum de fazer nada. Eu sou como você, um humano, mas a palavra é poderosa. Olha só, para a gente finalizar, Apocalipse 18:4. Para você que ainda fala, não, mas eu tenho meu santinho, eu tenho o meu Padre Cício, todas aquelas histórias lá. Olha o que diz Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos dela, da grande meretriz, da Babilônia, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então isso aqui é muito sério. Você precisa sair urgentemente debaixo de um sistema religioso, católico, romano, apostólico. Saia daí, Deus está falando, retirai-vos dela, povo meu. Por quê? Porque tem muito povo de Deus que ainda está lá escravo. E Paulo diz, como é que vão ouvir se não tiver quem pregue? Nós estamos aqui pregando para que os eleitos possam ouvir a voz do bom pastor. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você está ouvindo essa voz é porque você é ovelha. É porque você é de um pasto santo, porque você tem um pastor que é o bom pastor, que apacenta as ovelhas. Ele te conhece.
Você é um eleito de Deus, sabe? Então deixe toda a religião, tudo que é religiosidade para lá, sabe? Jesus não veio trazer religiosidade, Jesus veio trazer um estilo de vida que era o cristianismo. E não é porque se fala de Deus que o lugar é cristão. Não é porque se fala de Deus, nós vimos aqui a magia e o ocultismo disfarçados de cristianismo. Olha só que loucura. Lembrando que você pode nos acompanhar através das redes sociais, nós temos Instagram, nós temos YouTube, Facebook. Como que eu acho? Está aparecendo aqui na tela. Cristo Vive SP. É só você procurar, temos o nosso site também, aparece aqui para você, que é o cristovive.com.br. Encorajo você a fazer contato conosco através desse número que está aparecendo na tela, que é o nosso WhatsApp, para que a gente possa conhecer você e também para que a gente possa começar a mandar, a enviar conteúdos em graça para o seu celular. E nós falamos aqui de São Paulo, capital. Se você é de São Paulo ou está em São Paulo, será um prazer ter você aqui em um dos nossos cultos. Nós estamos localizados na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn, São Paulo, capital. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã e às quintas-feiras, às 20 horas. Logicamente, nós temos uma outra programação extensa, mas os nossos cultos regulares, domingo às 9 horas da manhã, quinta-feira às 20 horas. Me siga também no meu Instagram, que é o Fê_Brand, para a gente poder trocar, você ver um pouquinho do bastidor de tudo isso. Eu finalizo, como sempre, dizendo que é um prazer para mim, como pastor, estar aqui com você, sabe, compartilhando de todo esse conteúdo, de todo esse conhecimento, tudo aquilo que o Senhor tem me dado, eu posso aqui, sabe, fazer com que isso chegue até a sua vida, porque a obra já foi feita em mim e agora, através de mim, eu sei que o Senhor tem impactado. Afinal de contas, nós estamos no impacto. O Senhor tem impactado a sua vida. Eu amo você e não se esqueça nunca que o amor resgata e a graça transforma. Você foi, mais uma vez, transformado de graça em graça, de vitória em vitória, de glória em glória. Eu amo a sua vida. Até a próxima. Graça e paz a todos. Tchau.